Hoje vamos contar a trágica história de Sofia de Jesus Ocampo, uma menina de apenas 2 anos que teve sua vida interrompida brutalmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma história que chocou o Brasil e expôs falhas profundas no sistema de proteção à infância. Do nascimento à investigação, vamos contar todos os fatos. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história de Sofia de Jesus Ocampo. Antes de começar aqui nossa história, já deixe seu curtir, se inscreve no canal, deixe um comentário se você quiser e puder. Eu agradeço muito. Deixe também, gente, um alerta de gatilho se você é sensível a esses tipos de assuntos que envolvem o true crime, o crime verdadeiro. Por favor, não assista o vídeo, tô deixando aqui o alerta de gatilho. E se você também não gosta que a gente divulgue esses tipos de história, também não assista esse vídeo, não é pra você. E lembrando que tudo que eu trago aqui no meu canal são coisas que já foram publicadas. Eu só junto tudo em um único vídeo pra vocês. Então é isso, beleza? Bora pra nossa história de hoje. Sofia nasceu em 2 de junho de 2020, filha de Stephanie de Jesus da Silva e Jean Carlos Ocampo. Eles eram muito jovens quando começaram a namorar. Ela tinha 16 anos e ele 18 anos. Então aí o casal, a Stephanie e o Jean, eles ficam juntos muito novos e rapidamente eles têm a filha deles, que é a Sofia. Só que o Jean, enquanto ele estava no relacionamento com a Stephanie, como ele era muito jovem também, ele se entendeu como homossexual. Ele passou a se interessar por homens e um homem em específico. Então, quando a Sofia tinha apenas 2 anos de idade, ele decide se separar da Stephanie porque ele era homossexual. O Jean, ele conheceu o seu atual companheiro, no antigo trabalho deles. Eles trabalhavam de cuidador de idosos. O Jean, ele é técnico de enfermagem. E o Igor, que é o companheiro dele, era cuidador de idosos. E eles se conheceram no lar e se tornaram amigos, mas amigos mesmo, inicialmente. Tanto que o Jean chamou o Igor para ser padrinho da Sofia quando a Sofia nasceu. Então eles tinham sim um vínculo de amizade. Mas depois que o Jean se entendeu, né, como homossexual, ele despertou um sentimento pelo Igor e ele se declara pro Igor, o Igor corresponde e os dois decidem aí seguir um relacionamento. Então, ele já tinha se separado, ele volta para casa da mãe dele para morar com a mãe dele, só que isso não dá certo porque a mãe dele toda hora chamava a Stephanie para ir na casa dela, porque é claro que a mãe do Jean queria o quê? Que ele voltasse com a Stephanie, né, e deixasse o Igor. Mas como ele não queria isso e a mãe dele estava insistindo, estava criando essa situação para que eles voltassem, o Jean decide morar com o Igor, já que o Igor já morava sozinho. Os dois então passam a morar juntos. O Jean deu uma entrevista para o Beto Ribeiro, vou deixar também no primeiro comentário fixado aqui para vocês. E tanto o Jean quanto o Igor, na verdade, eu assisti a entrevista completa e me ajudou muito também a fazer esse roteiro, essa entrevista. E o Jean fala que ele nunca deixou a família dele desamparada. Então, ele deixou a Stephanie e a filha, mas deixou elas com a casa. Ele sempre pagou pensão, pagava todas as despesas. Então, ele nunca desamparou, nem financeiramente e nem afetivamente a família. Elas que ficaram com a casa, enfim. Ele saiu e continuava ajudando elas, fazendo o seu papel de pai e de ex-companheiro. Após a separação, a Stephanie também arruma um namorado e o Jean fala que esse namorado, ele nunca teve problema, não tinha problema nenhum, não houve nenhum tipo de assunto, ele até gostava da pessoa, mas infelizmente esse relacionamento não deu certo, a Stephanie se separa e aí ela começa, infelizmente, a namorar um homem chamado Christian Camposano Leiteman. Então, aí a Stephanie começa a namorar o Christian e vida seguiu. O Jean disse que a Sofia era uma menina muito meiga, muito carinhosa, atenciosa, amorosa, que era um doce de menina. E apesar aí da Stephanie não querer que o pai biológico, né, que o Jean, tivesse muito contato com a menina, ele tentava sempre que podia, ele tentava ao máximo que ele podia. E inclusive ele até tentou pegar a guarda da menina, mas infelizmente ele não conseguiu. Mas aí quando saiu o divórcio deles, aí saiu certinho o valor que ele tinha que pagar de pensão, quando ele poderia pegar a menina, ficou assim, estipuladas as regras certinho, então aí ele passou a poder pegar a menina, porque a Stephanie não queria que ele pegasse, justamente porque ele era homossexual e ela falava que seria ruim a criança estar com 2 homens.
Mal sabia ela, né, que o perigo era ela e o companheiro dela. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Vamos começar aqui a contar como tudo aconteceu. Vamos lá, alerta de gatilho de novo, hein, gente? Vou contar como tudo aconteceu Vou fazer uma cronologia de como as coisas se deram segundo aí o Jean. No dia 31 de dezembro de 2021, o Jean pegou ela para passar a virada de ano com eles. E ele notou que ela veio machucada, arranhada, com a orelha e com o rosto machucados. E ela tinha uma mancha roxa na perna. E foi a primeira vez que eles pegaram ela e que ela veio assim com esses hematomas. Quando eles viram aquilo, eles decidem ir no conselho tutelar para se orientar, para contar o que aconteceu. Eles fotografaram os machucados da menina, mas não levaram ela junto. Quando eles foram lá no conselho tutelar, o conselho tutelar falou para eles que eles deveriam ir no DPCA, que é Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e relatar isso para eles. Mas era feriado, estava fechado, eles aguardam até o dia seguinte para ir à delegacia, só que eles vão até a delegacia sem a Sofia, porque ele já tinha entregue a Sofia de volta para a mãe dela. Então eles vão, relatam o que aconteceu, mostram as fotos, mas aí, sem a criança para fazer o exame. Eles não deram andamento e nem conseguiram fazer aí uma denúncia contra a mãe, contra a Stephanie, enfim, contra quem talvez tivesse feito o abuso. Em janeiro de 2022, gente, a avó materna, ou seja, a mãe da Stephanie, é que relata pro Jean e pro Igor que a menina estava sendo negligenciada e que ela estava vivendo numa situação insalubre na casa da mãe dela, no caso da Stephanie, no caso. Então, no dia 8 de fevereiro de 2022, o Jean volta novamente no Conselho Tutelar, relata novamente tudo o que estava acontecendo. E quando você vai no Conselho Tutelar e faz uma denúncia, é para o Conselho Tutelar ir até a casa e verificar a situação da criança. Então, ele vai até lá justamente solicitar isso, que fosse verificado como que a criança estava e se poderia ser constatado tudo isso que ele estava dizendo, dos maus tratos, dela estar vivendo numa situação insalubre. Só que de lá, ele só levou uma declaração de comparecimento, que ele tinha ido, que ele tinha declarado tudo aquilo, então meio que era uma prova de que ele já estava tentando denunciar a Stephanie. E aí, gente, aqui no dia 5 de maio de 2022, simplesmente a Stephanie sai nos jornais. Sabe por quê? Por maus tratos ao seu cachorro. Ela deixou o cachorro morrer de inanição, de fome, de falta de cuidados, de doenças que deu no cachorro. E ela foi denunciada por maus tratos, o cachorro veio a falecer e ela virou até matéria de jornal na época. Pra você ver, se ela não cuidava do cachorro, quem dirá? Se ela não cuidava da criança, quem dirá do cachorro, né? No dia 10 de maio de 2022, o Jean e o Igor, a Sofia chamava ele de Papai Urso. Os dois pegam essa matéria e vão até o conselho tutelar e falam, olha, com esse tipo de mulher que a minha filha tá vivendo, vocês precisam tomar uma atitude, vocês precisam fazer alguma coisa. E eles falam que sim, que eles já tinham ido na casa da menina, realmente a casa era um pouco insalubre, eles viram que a menina não estava com a carteira de vacinação completa, eles relataram que eles viram. Então, o Jean pede para eles uma declaração disso tudo que eles viram lá, para que eles pudessem levar na delegacia, mas eles falam que eles não podem fornecer e somente se tiver uma ordem judicial para poder levar o documento. Então, assim, isso que eu não entendo. O Conselho Tutelar foi lá, viu, constatou e não fez nada. Não forneceu provas para que o pai pudesse ir na delegacia, tentar que a delegacia fizesse alguma coisa. Ou seja, ninguém estava fazendo nada, só os dois pais que estavam para lá e para cá, tentando fazer alguma coisa pela filha. E, gente, sabe a denúncia que eles fizeram lá no dia 31 de dezembro de 2021, que foi quando eles pegaram ela para passar a virada do ano? Lembra que eles foram lá fazer a denúncia no dia seguinte, foram até a delegacia? Pois então, a Stephanie só foi notificada em setembro de 2022 para uma audiência em outubro de 2022, ou seja, demorou 10 meses aí para que ocorresse a primeira audiência
da primeira vez que eles foram na delegacia falar sobre os maus tratos contra a menina. Na audiência foi só o pai, o Jean, a mãe não compareceu. O juiz então pergunta como é que estava a situação, se permanecia igual, da mesma forma, afinal de contas já tinha se passado 10 meses, muita coisa já tinha acontecido. Ele falou assim, olha, da mesma forma, ela não voltou nunca mais. Mas às vezes ela aparece sim com arranhado, ela aparece com uma mordida, ela aparece com um roxo, mas da mesma forma ela não apareceu mais. Então o juiz entende que, foi só uma vez, machucar é coisa de criança normal e não levou o assunto adiante. Então, eles decidem encerrar o caso por falta de provas. E nisso, a menina Sofia continuava indo para casa dos pais, com roxos, mordida. O Christian, que era o companheiro da Stephanie, ele tinha um filho de 6 anos. Então, toda vez que ela aparecia mordida lá, eles falavam que era por causa do filho dele, que eles brincando, aconteceu aquilo. Então, sempre tinha uma desculpinha para as marcas que a menina aparecia quando ia ir para casa dos pais, do pai Jean e do pai Igor. Foi aí que no dia 14 de novembro de 2022, a Stephanie liga pro Jean e fala que a Sofia estava no UPA, que ela estava com muita dor de estômago, que ela estava passando muito mal e que ela estava lá tomando um soro. E pra ele, ela falou que a menina tinha uma intoxicação. No dia 14 mesmo, ela é liberada. No dia seguinte, no dia 15, o Igor manda mensagem, pergunta como que a menina tá. Ela fala que a menina deu uma melhoradinha, que tá um pouco melhor. Já no dia 16, quando o Jean pergunta, ela fala que a menina tá com muita febre. E no dia 17, gente, ela simplesmente manda uma foto da menina com a perna quebrada. Então, assim, a menina no dia 14 deu entrada no hospital com dor de estômago, saiu no dia 14 mesmo, dia 15 ela tinha melhorado um pouquinho, dia 16 ela tava um pouquinho pior, tava com febre, no dia 17 quebrou a perna. Simples assim. E o Igor e o Jean contestaram, perguntaram como que assim que a menina quebrou a perna. E aí ela falou que a menina tava muito fraquinha por causa do estômago. E aí que ela caiu, ela mesma sozinha se caiu, entendeu? E quebrou a tíbia, gente. Como que uma menina de 2 anos, pequenininha, cai sozinha por fraqueza e quebra a tíbia? É inexplicável. O Igor então vai com a sua mãe na casa da Stephanie para pegar a Sofia e levar pra casa deles. Ele leva a mãe, porque daí assim, dessa forma, a Stephanie não ia poder contestá-lo de pegar a menina. E ele vai com essa desculpa de, minha mãe também quer ficar um pouco com ela, minha mãe quer cuidar dela. Então ele vai lá, consegue pegar a menina, ela consegue levar pra casa dele. Quando eles estão em casa, eles perguntam pra Sofia o que tinha acontecido. E ela chorando falava, foi papai, foi mamãe. Ela só falava isso, chorando, e falava que foi papai e que foi mamãe. Ela também falava, papai bateu, papai brigou. E os 2 pais ficaram desesperados, porque eles pensavam, poxa, por que ela tá falando isso? A gente não fez nada, nós nem estávamos com ela. E foi aí que eles entenderam que ela também tinha que chamar o Christian de pai. Então, o pai que ela estava falando, que o pai bateu, que o pai brigou, era o Christian. A Stephanie, nessa altura, estava grávida e já tinha chegado o momento do parto. Ela ia ter mais um filho com o Christian. E o Jean fala que a partir do momento que nasceu essa criança, eu acho que é uma menina, se eu não me engano, a Sofia mudou completamente. Ela ficou muito mais independente. Ela saiu das fraldas. Ela mesmo ia no banheiro sozinha. Ela se limpava sozinha. Ela falava que não precisava, que ela mesma se limpava. E eles viram isso como uma forma dela se proteger, talvez. Que ela criou essa independência meio que para ela se proteger de alguma coisa que poderia estar acontecendo com ela. Nesse momento, né, no dia 22 de novembro de 2022, quando ela tá com a perna quebrada, eles vão e fazem um segundo boletim de ocorrência contra a mãe e o padrasto dela. E quando eles vão lá abrir o boletim de ocorrência, o delegado fala que vai conversar com o Jean, pede para que o Igor fique com a menina em outro lugar. Eles conversam e aí eles chamam um psicólogo e o escrivão da delegacia e chamam a menina e perguntam para ela o que aconteceu. E ao perguntarem para ela o que tinha acontecido, ela só falava, foi papai, foi papai. Os 2 ficaram super nervosos, mas falaram, olha, ela está falando sobre o outro padrasto dela que se chama Christian. Mas a psicóloga disse, gente, que ela era muito nova, que não podia levar em consideração o que ela estava falando, que não tinha como comprovar a veracidade do que ela estava falando, que então não dava para fazer nada. Gente, é uma sucessão de órgãos não fazendo nada. Os pais pedindo ajuda e o povo não fazendo nada que, olha, é revoltante. A menina tava toda roxa,
tava com a perna quebrada e eles não pediram exame de corpo de delito pra menina. Eles abrem um novo boletim, mas a polícia pede pra aguardar. E outra coisa, gente, por que o hospital também não chamou o conselho tutelar? Porque o hospital pode fazer isso. Eles podiam ter entendido aquela recorrência de idas ao hospital e da forma como a menina chegava no hospital como maus tratos e ter chamado a assistente social do hospital, o conselho tutelar, mas nem o hospital, nem a delegacia, nem o conselho tutelar, ninguém fez nada pela menina Sofia. E, gente, no pouco mais de 2 anos de vida que a Sofia teve, ela foi mais de 35 vezes no hospital. Será que não era de suspeitar, gente? Lógico que teve vezes de virose, vezes de gripe, vezes de uma dor de garganta, de inúmeras doenças que pode se ter durante a sua infância ali, mas muitas das vezes também eram por lesões. E aí? E ninguém nunca questionou, ninguém nunca perguntou e ninguém nunca notou que 35 vezes a menina foi no hospital. No dia 10 de dezembro de 2022, o Igor, que é o padrasto, vai até a casa da Stephanie pegar ela porque eles iriam na festa de confraternização da empresa que o Jean trabalhava. E ele vai lá pegar a menina, nesse momento eles já estão mais flexíveis nessa questão, e ele pega a menina com o Christian. E aí o Christian fala que ela foi estabanada, acabou molhando o gesso e por isso ele enrolou um plástico no gesso. O Igor pega a menina, leva pra casa, mas ele fala que quando ele chega lá, ele vai examinar ali a perninha dela. Ele falou que tinha um cheiro fétido, que era horrível o cheiro que saía da perninha da menina. Como o pai dela é técnico de enfermagem e já fazia mais de 30 dias que ela estava com o gesso, eles mesmos retiram o gesso, eles cortam, retiram e a perninha dela chegava a estar verde, gente, e cheia de feridas, tava uma nojeira. Ele falou que cheirava urina, cheirava molhado. Você imagina a situação, porque ela mesma devia se dar banho, ela mesma devia se limpar, então ela devia urinar em cima daquilo. Gente, sei lá. Tava horrível. Eles tiram esse gesso e compram uma botinha ortopédica e colocam na menina para que ela fosse na festa da confraternização e que passasse aquele dia com eles. Para depois ir aí ao médico e poder aí dar andamento no tratamento. E quando chega aí o momento de levar a Sofia embora, gente, nesse momento ela começou a tremer, chorar. Ela já não queria mais voltar para casa da mãe dela e do padrasto cada vez que eles pegavam ela. Então, dessa vez ela chorou bastante também. Mas não tinha o que fazer, o casal tinha que levar ela de volta, porque, como eles disseram na entrevista, como eles são homossexuais, é muito mais chances de a corda estourar pro lado deles, que é o lado mais fraco perante a sociedade. Então, eles preferiam sempre fazer o correto. Se é combinado pegar tais dias e devolver em tal dia, eles faziam o correto. A Sofia, então, volta, passa o Natal com os pais. Ela volta para casa da mãe de novo. Aí depois, no dia 8 de janeiro de 2023, eles pegam ela novamente para passar um tempo com eles. E ela ficou com eles até o dia 15 de janeiro de 2023. E aí, no dia 15 de janeiro de 2023, eles entregam a menina para a mãe e para o padrasto para nunca mais ver a menina. Depois desse dia, eles sempre mandavam mensagem perguntando como a menina estava e simplesmente eles eram ignorados. A Stephanie não os respondia, eles não tiveram mais notícias da Sofia e o tempo foi passando até que no dia 26 de janeiro de 2023 eles mandam mensagem de novo, perguntam da Sofia, falam que eles querem pegar a menina e mais uma vez ninguém responde. E foi nesse dia 26 de janeiro de 2023 que tudo aconteceu. O Jean, ele conta que ele estava trabalhando e nesse momento ele estava sem internet. Então, quando ele chega em casa à noite, que ele pega o Wi-Fi, chegam umas mensagens para ele vê que os familiares dele estavam atrás dele, vê que tinha ligação perdida do irmão dele, e ele começa a conversar, tenta falar com um, tenta falar com outro, não consegue. Ele tenta falar com a mãe dele, e a mãe dele só chorava e tentava falar a Sofia, tentava falar o que aconteceu com a Sofia, mas ela chorava tanto que o Ivan não entendia. O Ivan começou a ficar muito nervoso, e ele queria saber o que aconteceu, mas a mãe não conseguia contar. Então o Igor pega o telefone, decide ele ligar para um irmão do Jean, que é um irmão mais centrado, que se chama Pedro. Ele liga pro Pedro e o Pedro, sem rodeios, diz: a Sofia morreu. Nesse momento, o chão dos dois caiu. O Igor tava com o aparelho no ouvido e ele só pensando: meu Deus. Primeiro, ele não acreditava. Ele falava:
por favor, ele pedia pelo amor de Deus para que aquilo fosse mentira. E segundo, ele iria ter que contar pro Jean e como que ele ia dar essa notícia pro Jean. Então, ele desliga o telefone, ele conversa com o Jean, ele fala, olha, ela tá no hospital, a gente precisa ir pra lá, parece que as coisas são ruins, a notícia não é boa. Disseram que ela morreu, mas a gente precisa ir pra lá. Ele falou assim, eu preciso que você fique calmo. Eles tinham moto só na época. Então ele fala, olha, eu vou pilotando, você vai atrás, mas eu preciso que você fique calmo pra que a gente chegue lá inteiros e entenda o que aconteceu. Vai que em nome de Jesus alguma coisa é mentira, é errado e nada aconteceu. Vamos pro hospital e lá a gente vai ter maiores informações. Eles então vão pro UPA e quando eles chegam no UPA, já 2 policiais, uma mulher e um homem, vêm de encontro a eles e naquele momento já dão realmente a notícia, falam que sim, a Sofia tinha falecido, infelizmente, e eles caem em pranto, em choro, e nisso os enfermeiros e médicos chamaram eles para conversar, para explicar o que tinha acontecido. Eles estavam desesperados, sem entender. A menina Sofia deu entrada no hospital, gente, às 5 horas da tarde. Foi às 5 horas da tarde que a Stephanie levou a menina para o hospital. E a menina já estava, gente, em rigor cadavélico. Ou seja, ela já estava morta há muito tempo. E ela levou como se a menina tivesse passado mal naquele momento. Mas, como eu disse, os médicos constataram na hora uma rigidez cadavélica, o que constatava que ela tinha falecido já há algumas horas. E então, aos 2 anos e 7 meses, a menina Sofia faleceu. Ela estava toda roxa, com sangue na boca e nariz, com uma pancada no olho, com a barriga estufada. Ela tinha uma lesão muito roxa na cervical em todas as costas. O Jean e o Igor notaram que ela estava de fraldas, que eles foram ver o corpinho dela, né? Tudo isso que eu relatei pra vocês, eles que viram. E eles falaram que ela estava de fralda e eles questionaram o porquê dela estar de fraldas, porque ela não usava fraldas mais. E aí eles falaram que, infelizmente, ela também tinha sofrido abuso íntimo, principalmente na região do ânus. O laudo do IML confirmou o pior. Sofia sofreu traumatismo raquimedular na coluna cervical, agressões físicas múltiplas e indícios claros de estupro, que ocorreu, mas que não era recente. Segundo o laudo, ela morreu por volta de 00:30 do dia 26 de janeiro de 2023. Ou seja, gente, ela morreu por volta da meia-noite e ela só é levada ao hospital às 5 horas da tarde do mesmo dia. Olha quantas horas, são mais de 15 horas que ela ficou morta na casa. E detalhe, gente, a Stephanie foi sozinha levar ela pro UPA porque o senhor Christian estava em casa fazendo churrasco. Inclusive, quando a polícia foi lá prender ele, porque ela já foi presa ali mesmo. E quando eles foram lá buscar ele na casa, ele estava fazendo churrasco e falou, eu estava esperando vocês. E foi a única coisa que ele disse, tá? Porque depois, mais pra frente, no julgamento, ele não falou mais e nunca mais não falou do assunto. Então, a Stephanie e o Christian foram presos em flagrante. Segundo a Stephanie, a criança vomitava muito na parte da manhã, mas que à tarde piorou. Por isso, ela levou a menina à UPA. Mas as mensagens encontradas no celular da mãe mostravam que o casal havia combinado uma versão para justificar os ferimentos. Eles iriam dizer que a Sofia havia caído no parquinho. Durante os interrogatórios, Sofia admitiu tapinhas e socos, mas negava os abusos sexuais. Já Christian manteve-se em silêncio. Stephanie foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio, omissão e violência. Christian recebeu uma pena de 32 anos por homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável. Ambos estão presos em presídios do Mato Grosso do Sul. O Brasil inteiro ficou chocado. Milhares foram às redes sociais pedir justiça. O caso expôs falhas no atendimento médico, no conselho tutelar e na justiça que poderiam ter impedido essa tragédia. Em resposta, foi criada a chamada Lei Sofia de Jesus Ocampo, com o objetivo de tornar obrigatório a notificação de casos suspeitos de abuso infantil nos hospitais e unidades de saúde. Apesar da boa intenção, a proposta ainda não avançou no legislativo estadual. Então, gente, tem esse projeto aí de lei que vai levar o nome da menina Sofia, se ela andar pra frente agora. Vamos torcer para que sim, para que seja uma obrigação dos hospitais relatar quando eles veem esses tipos de maus tratos. Já era para ser mais do que obrigatório isso. E por fim, ficou um jogando pro outro. Ninguém assumiu culpa, nem a delegacia por não ter investigado, nem o conselho tutelar, nem o hospital. Só ficaram jogando um pro outro a responsabilidade, mas ninguém de fato foi responsável, a não ser, claro, os dois, né, o padrasto e a mãe que foram condenados. E
Infelizmente, a vida da menina Sofia foi interrompida tão cedo e de uma forma tão brutal. E não foi nem rápido, né? Porque ela sofreu durante um bom tempo muito abuso, ela apanhava constantemente. E isso foi constatado. E então, assim, aos pais, ao papai Jean e ao papai Igor, só os meus sentimentos mesmo. Espero que hoje eles estejam com o coração um pouco mais confortado. E é isso, gente. Essa foi a nossa história impressionante de hoje. Muito obrigada por vocês terem me assistido. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.